Limão Rosa. Mas tem uma musiquinha que não sai da cabeça do Henrique. É mentira, que eu vi aquele seu sambinha do Prendeu Matou, né? Que você cantou em alguns podcasts, acho que foi do seu próprio podcast, né? Que você cantou ele, inclusive tem uma montagem que você canta ele ininterruptamente por mais de 30 minutos. Tipo o Milei também, que é cantor, né? Também é cantor. Então tem esse flerte aí com o Milei também, essa musiquinha que fala de prendeu e matou também. Enfim, é muito amplo o espectro do partido, né? Mas você quer cantar a música? Não, passo. Até se você se sentir confortável, quiser cantar um pouquinho da musiquinha do... É meio monotônica, né? Prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, né? Prendeu, matou, prendeu, matou. Que foi o seguinte, foi um grito ali. Ali eu tava no meio de uma live, e foi meio que criado na hora. Em que eu tratava do seguinte, houve aquela morte, não sei se vocês acompanharam a época, de um ciclista na frente do Parque do Povo. O cara toma o celular dele, e aí depois tem a incrível decisão, falou, acho que eu vou matá-lo. Porque sim. E dá o tiro, mata aquele sujeito. E as pessoas se perguntando o que fazer com aquele rapaz. Porque o direito penal brasileiro, por muito tempo, levava como perspectiva a ideia de que nós precisamos reabilitar. Nesse momento, nós voltamos para a nossa rede de rádio. Estamos com o Renan Santos aqui, do partido Missão. A Ana Érica me corrigiu tanto, não pode falar o Missão, mas o partido Missão. Pode ser o partido Missão ou a Missão. Sabe o tanto que a Ana fala, não pode falar o partido. Missão é o que o PT fez durante todos esses anos de governo. Eu pensei que o Missão era sobre a posição de vocês nas eleições passadas, né? Que vocês declararam neutralidade no segundo turno. Coragem do Henrique. Não existe neutralidade nada aí. Coragem do Henrique. Omissão é você adotar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é puxar saco de um, puxar saco de outro. O caminho nosso foi arrumar briga com os dois maiores blocos políticos do Brasil. Isso é o oposto de ficar no muro. Isso é pagar um preço muito caro pelos seus valores. O caminho fácil é fazer como, por exemplo, nossos concorrentes diretos aqui, no primeiro turno. Vou botar o Zema ou o Caiado, que ficaram puxando o saco do Bolsonaro. Puxar o saco, você ganha. Você tem um bloco, você puxa o saco, igual o Boulos puxa saco do Lula. Você não gosta de ninguém? Não é que eu não gosto de ninguém. Eu gosto de quem é corajoso e que faz trabalho sério. Mas não tem nenhum corajoso ali, os caras são candidatos. Para ser candidato tem que ter, no mínimo, um pouco de coragem, não? Tá, então, eu vou falar então que qualquer um, o Padre Kelmon é corajoso. Então eu vou ficar reconhecendo os méritos de todo mundo que é candidato. Candidatos têm que, antes de tudo, ter um partido e ser nomeado a ser candidato pelo partido. Então eu posso fazer uma lista inteira, botar do Emael ao Padre Kelmon e falar que todo mundo é corajoso, não é assim. A gente tem que falar assim, são pessoas, são figuras públicas que, diante de grandes dilemas, decidiram proteger o seu, vamos dizer, seu capital político e não fazer enfrentamento a figuras poderosas dentro do seu bloco. Eu volto a colocar, uma pessoa de direita batendo uma pessoa de esquerda, é fácil, você ganha seguidor. Todo mundo ganha seguidor. E uma pessoa de esquerda batendo uma pessoa de direita também. Agora, quando uma pessoa de esquerda critica de esquerda, você tem que olhar para ela e falar, opa, tô vendo aqui um mérito. Vou dar um exemplo, o Gabeira. O Gabeira é uma figura da esquerda que faz críticas a pessoas da esquerda. Eu respeito isso. Aqui na PAN, você já tiveram várias pessoas à direita que fazem críticas a pessoas da direita. E essas pessoas contam com o meu mais profundo respeito, porque essas pessoas perdem quando fazem isso. Agora, o cara que fica só, não, você é de direita, eu finge que não aconteceu nada, você é de esquerda, que eu finge que não aconteceu nada. Mas, Renan, você não acha que tem uma crítica muito contundente às suas propostas, que elas são muito boas para engajar? O prendeu, matou é muito bom, mas para governar é muito difícil. Como é que você coloca isso em prática? Na verdade, não, porque quando eu falo nas propostas que a gente traz de endurecimento de leis penais, de direito penal do inimigo, são propostas que foram aplicadas em muitos países e funcionaram. Então elas são altamente funcionais. O problema aqui no Brasil, a gente naturalizou o absurdo. O Brasil, você fala, é errado ter favela. As pessoas, não, como assim? A favela faz parte da paisagem brasileira, a nossa cultura é favela. Não, eu tenho que punir um bandido. Não, eu tenho que reabilitar o bandido, porque houve uma desigualdade social. Desculpa, isso é um tipo de política que na prática, que na aplicação não funciona. E aí, sou absurdo ou agressivo eu falar o óbvio. O problema no Brasil é que a gente naturaliza tanto absurdo que falar o óbvio se torna um ato de contestação. Fale um óbvio aí, contestável. O óbvio, políticos não deviam dispor de tantos privilégios. O óbvio, a classe política brasileira, o dito centrão, não deveria mandar no Brasil da maneira como manda. O óbvio, prefeituras pequenas que não têm capacidade de autossustentar, deveriam se fundir junto com outras maiores para você criar complexos urbanos funcionais. Só que no Brasil tudo isso é só loucura. Loucura. Não deveria ser loucura. Mas, Renan, uma pergunta, né? Essa questão do direito penal e tudo mais é uma matéria do Congresso. Como é que você pretende, caso eleito, executar essas propostas? Ok, mas como fazer? Qual que é o passo 2? Beleza, ganhou. E aí? E depois? Porque existe uma questão de governabilidade. E eu acho que nessa tem uma questão que é cláusulas pétreas da Constituição. Você imagina também que é o momento de ter uma nova Constituinte?
vamos lá, são duas perguntas diferentes. Primeira coisa, o direito penal do inimigo e as alterações às leis penais não mexem com cláusula pétrea. Elas mexem, por exemplo, com matéria constitucional, o que é diferente de cláusula pétrea. São duas coisas diferentes. Óbvio, mas... E presidencial. O presidente ele tem poder de iniciativa para projetos, tanto com medidas provisórias, quanto projetos de lei, quanto PEC que ele manda. O Henrique, ele deixa que falando de governabilidade. Então, eu vou reinterpretar a tua pergunta. Você está falando, você teria que ter governabilidade. Lógico. Num regime republicano democrático, você tem que construir governabilidade. O problema é que a gente vive num país doente, maluco, que a governabilidade se dá tendo que fazer acordo com bandido. E, infelizmente, todos os presidenciáveis, se chegarem lá, vão ter que sentar na mesa para conversar com bandido. Porque o povo brasileiro elege bandido. O povo brasileiro vem de voto e elege bandido, e você vai ter que sentar lá para conversar com o bandido. O que eu não vou fazer é negócio com o bandido. Não, mas você pode fazer negócio com Donald Trump, por exemplo, que quer interferir na soberania nacional de alguma forma. Aí é um papel de Estado que o presidente da República... Você concorda que ele entre aqui para combater as facções criminosas? Nunca. Não deixaria? Nunca. Isso mas aí você já vai brigar com o Trump? Isso não é brigar com o Trump. Ajuda, sim. O quê? Parcerias estratégicas Parceria tecnológica, parceria de troca de informações sobre movimentações financeiras. Não, tem que entrar para subir o morro. Não, ter tropas americanas no território brasileiro? De certa forma. Uma base militar aqui, como parte da direita. Eu não sou o Flávio Bolsonaro, que ficaria, assim, ele teria prazer quase sexual em uma coisa dessa acontecer. Ou o Lula vem da China se colocar aqui. Quem tem que fazer isso são as forças policiais. Mas a China nunca falou em vir pra cá, né? Mas eu tô falando do prazer sexual do Lula com a China. Não tô falando se a China vai colocar ou não a tropa aqui. Estou falando outra coisa, deixa eu molhar o bico. O caso do Trump e o caso da direita brasileira e da esquerda brasileira são casos de um puxa-saquismo crônico. Um com a China e outro com os Estados Unidos. As forças policiais brasileiras, eu tive no BOP, as forças policiais brasileiras dispõem de toda a capacidade de destruir o crime organizado. Assim como o COAF, a Polícia Federal, dispõe dos instrumentos de inteligência para isso. O Estado brasileiro tem que querer fazer. Renan, mas todo mundo tem um grande herói, né? Um grande herói político e tal. Você seria o Milei? Eu tenho talvez dois grandes heróis políticos. Um do passado seria o grande Alexandre da Macedônia, filho de Filipe da Macedônia, que construiu o maior dos impérios. E o segundo, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, que transformou a Singapura, que era uma vila de pescadores devastada pela guerra, com brigas étnicas, favelizada, numa das nações mais incríveis do mundo. Todo mundo tem que estudar a história de Lee Kuan Yew. O presidente de El Salvador estudou Lee Kuan Yew. E a gente precisa estudar o Lee Kuan Yew, tá? Se a gente quiser transformar o Brasil num país sério, nós temos que estudar o caso. Não tem nenhum em Brasília, não? Não, da história do Brasil. Quem que é o que você mais chega perto de admirar? História do Brasil? Eu vou falar de pessoas que tiveram horizonte de Brasil. Não concordo com as políticas aplicadas, especialmente em matéria econômica, mas Kubitschek tinha uma perspectiva, tinha uma visão de Brasil. Não concordo com a visão ideológica dele, mas Fernando Henrique foi um presidente que implementou reformas. Estou falando de pessoas que foram funcionais, imaginaram um Brasil diferente e executaram. Eu admiro quem faz isso, mesmo não concordando totalmente. Fora da política nacional, tivemos algumas lideranças estaduais que tiveram perspectivas. Por exemplo, Tasso Gereissati olhou e falou para o estado do Ceará: vou tentar industrializar aqui. E conseguiu. Eu visitei o interior do Ceará e vi coisas interessantes. Interessantes, por exemplo, Ronaldo Caiado fez isso com a política pública de segurança, né? Jazz, volta e meia fala, o estado ficou mais seguro. E ele falou uma frase muito interessante. Você disse agora que você não é Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado alfinetou também o Flávio Bolsonaro. Vamos ver o que ele disse? Eu quero ver você comentando também. Vamos ouvir. Tenho um orgulho enorme, como todos nós temos orgulho do nosso sobrenome. Agora, o nosso sobrenome não é currículo. Você concorda comigo? Não, quer dizer, você para ser jornalista, você teve que suar para poder chegar nesse patamar. Não é porque seu pai era um bom jornalista. Então, essas coisas, nós nos orgulhamos do nosso nome de família. Agora, ele não vai nos credenciar amanhã para sermos um bom médico, um bom engenheiro, um bom governador, um bom presidente. O que vai nos credenciar é o resultado de vida nosso no trabalho. Com a palavra Renan Santos. Bom, vamos lá. Disse Ronaldo Caiado, herdeiro de uma família política que administrava Goiás ainda no século XIX. Cuidado para não mexer com a Jess. É verdade. Não te aconselho brigar com a Jess. Mas ele não virou candidato por causa disso. Não, ele pode não ser, ele tem um legado político familiar com todos os membros anteriores da família dele que credenciam ele como um líder natural naquela região. Sim. É natural esse processo. Aí ele tem que se validar sendo ou não sendo um bom governador. Agora, ele também é sobrenome.
Ele também faz parte de famílias oligárquicas que administram estados brasileiros. Romeu Zema não. Romeu Zema, a família... Mas a família não é família empresarial. Não, tudo bem, empresarial. Mas sobrenome é sobrenome. Zema é outra. Sobrenome é sobrenome pra tudo. O Caiado, eles não estavam mais ativamente na política quando ele entra. Ele é principalmente por causa de combater o movimento sem terra e por causa da UDN. Não vamos idealizar. Ele é uma família que fazia parte de grupos familiares de um estado que pré-agro-organizado era um estado oligárquico pobre. Sim, Goiás, e ele fez um bom trabalho. Conheço... Não tô falando assim, eu tô falando assim, se voltar para os anos 70, 60, para Goiás... Renan, quando ele entra, assim, biografia do Ronaldo Caiado, quando ele entra na UDN, quando ele faz aquilo, nem a família dele queria que se entra... O DR, União Democrática Ruralista. Quando ele entra e ele vai combater o MST, quando ele vai com esse discurso, nem a família dele mais queria estar tão... Mas eu vejo mérito nisso, você não tá entendendo, Jess. Eu não tô tirando nenhum mérito pessoal do Caiado. O que eu estou falando de maneira clara, ele também faz parte disso. Ele também faz parte de uma tradição política brasileira que é oligarca. Se não puder fazer isso, eu não vou poder falar da família do João Campos, que tá lá mandando em Pernambuco desde o período colonial da cana, que tinha família com escravo lá na zona da mata. A família Lira, né? Eu vou falar outra aqui, da família do Flávio Dino. O Flávio Dino estava desde o século XIX, família mandando. Ou a gente ataca esse ponto, que é um ponto claro, porque a gente pode falar, olha, o Caiado é um deles que tem bons nomes nisso. E me entregou, foi um bom governador. Não nego aqui. O que eu estou falando, entretanto, é de um problema clássico do Brasil. O Brasil é administrado... Não falando de nome, mas de sobrenome, mas de nomes, existem vários Renans também com outros sobrenomes que são também de grandes famílias que há longo tempo estão aí na política, né? Meu nome é um nome amaldiçoado, cara. Ele é primo do Renan, vamos. Eu sou amaldiçoado, cara. É Calheiros pra cá, Jair Renan pra lá. O único questão do vôlei que tinha, mas ninguém lembra dele mais. Agora a questão é o seguinte, a gente está debatendo aí com muita dificuldade a escala 6x1, dificuldade que eu digo de um consenso. Você com ideias tão mirabolantes, com relação até... Mirabolante? Questão criminal, poxa, prendeu, matou, é uma ideia mirabolante. Ou não é só letra de música, né? Na China, nos Estados Unidos, no Japão, é basicamente lei e ordem. Quem não tem no Brasil. Não, mas peraí, prendeu, matou é muito radical. Não, é bem simples, Olha só, você é um bandido, você gosta do modelo chinês? Eu acho que a China impõe lei e ordem, e impor lei e ordem contra o crime, ou seja, penas muito duras e capacidade de Estado. É um princípio comunista esse aí, hein? Não é, cara. É o princípio basilar da ideia de Estado. Uma das funções primordiais do Estado é impor ordem dentro do seu território. Não importa se é Estado liberal, se é um Estado democrático, de direito, se é um Estado comunista, se é um Estado despótico, absolutista, monárquico, teocrático, todos têm que impor lei e ordem. Quando um Estado fala assim, eu não vou impor lei e ordem, eu vou achar que o bandido ele tem um papel social, como é o caso do Brasil, aí as pessoas morrem, é o que acontece. O prender ou matou é muito simples. Você é um bandido, você está numa favela, você está com uma metralhadora. Você viu o policial se chocou com você, está na sua frente. O que você faz? Se você se entregou, prendeu. E se você não se entregou? Matou. Não, mas vamos levar isso para a Avenida São Luís, aqui na Praça da República? Então vamos lá, tem um cara com metralhadora. Não, eu com meu celular. Aí é bem simples, você tá andando na rua com seu celular, aí vai aparecer um bandido. E o bandido vai com uma outra regra, entregou ou matou. Se você entrega, talvez você não morra. Se você não entregar, aí você morre. Mas a polícia prendeu o cara que roubou meu celular. Ele vai preso. E tem que ficar muito tempo. Aí nesse caso não tem a parte do matou. Prendeu ou matou. Prendeu ou matou. A gente só pôs as palavras juntas. Então mudou a letra, hein? Mudou a letra. Caber na música, mas tem que caber na música. Tem que caber na música. Porque assim, prendeu, matou, ele tem uma métrica. Se eu boto prendeu e matou, aí ficou ruim. Falar em música, por exemplo, tem uma música dos Titãs muito boa, Sonífera Ilha e tal. Falando sobre ilha, qual político de Brasília você levaria para uma ilha deserta para ficar 1 ano com ele? Quem que tá aí? Difícil, né? Porque ele ia ficar jogando videogame, cara. Você nem conseguiu conversar com ele. Uma ilha deserta não tem videogame. Fala o nome, pra ficar lá convivendo durante 1 ano. Pô, é muito difícil isso. Eu realmente nunca imaginei uma situação... Tudo bem, então escolha um pra ficar lá pra sempre. Um que você deixaria. Pra isolar lá...
Eu isolaria um que com certeza vai vencer a eleição para deputado federal, que é o Zé Dirceu. Ele é o homem mais inteligente do PT, ele é um estrategista. Eu venho estudando os planos que ele vem tendo para a reeleição do Lula e o que o Lula deveria fazer após eleito. Muitas pessoas acham que você pegou... exatamente isso, porque existem coisas, até num podcast recente foi colocado que as ideias do Dirceu pareceriam muito as suas, mas no caso seriam mais as suas parecidas com a do Dirceu, dado que ele é mais velho. Em algum momento você se inspirou em algo que o Dirceu fez? Você falou agora de lideranças brasileiras, você colocaria o Dirceu como uma liderança que você utilizou como base para suas propostas? Não porque o Zé Dirceu, quanto proposta, tá? Não porque o Zé Dirceu não falava, por exemplo, na lei de responsabilidade gerencial que eu estou propondo. O Zé Dirceu em nenhum momento falou em reabilitar São Paulo dentro do Pacto Federativo. Inclusive o partido dele, que esteve no poder há mais de 20 anos, não fez isso nenhuma vez, sequer propôs. Ele tem um livro de 99 que ele fala sobre reforma política. Só que as coisas que eu falo para uma reforma política não são as coisas que ele falou em 99. Eu tive esse cuidado de ver depois, porque ele falou, não, eu já estou falando há mais tempo. Idade não quer dizer que você virou dono de ideias se você não as proferiu anteriormente. Então, ele está falando as coisas que eu estou falando, assim como outras pessoas estão falando também, porque o que a gente está trazendo, de maneira muito humilde, são soluções práticas para o Brasil. Soluções práticas para, por exemplo, pequenos municípios que, assim, sugam dinheiro do fundo de participação dos municípios, mas que não conseguem entregar resultados em termos de indicadores que melhorem a vida das pessoas. O Dirceu agora quer abordar. Fico feliz. Quando vai do Dirceu a, sei lá, o Flávio Bolsonaro concordando com as ideias que eu estou falando, quer dizer que eu estou falando alguma coisa interessante. Muito bom. Uma dúvida, aproveitando que a gente entrou aqui na questão de música, você recentemente se enfiou aí numa treta com Wesley Safadão a respeito de cachês altos em shows públicos. Por que você achou que era uma briga necessária comprar nesse momento? Mais do que entrar numa briga, eu fui condenado pela Justiça do Ceará, que gosta de me condenar. Eu não posso falar do governador do Ceará, não posso falar do Wesley Safadão. Eu fui condenado por dizer que o Wesley Safadão, ele é muito próximo de figuras políticas envolvidas em escândalo de corrupção no estado do Ceará, e ele é viciado. O Wesley Safadão, ele é muito safado no sentido de que ele tem uma tara também quase sexual em fazer show em cidade minúscula recebendo cachê de mais de R$1 milhão. O cara gosta disso. E eu acho que um município pequeno, que não consegue se sustentar do ponto de vista econômico, não tem o direito de fazer um show gigantesco, com um faturamento enorme, com Wesley Safadão. Eu acho que ele tem outras prioridades do tipo esgoto, do tipo alfabetização. Faria um feat com o Safadão? Eu acabei de gravar um vídeo pra fazer um desafio com ele. Pra mim, o Safadão fazer um show no município tem que ser um prêmio que o município recebe caso ele melhore seus índices de esgoto, de educação, de segurança, aumento da atividade econômica. E aí o município, pode fazer seu show com o Safadão. Só que ele tem que entender isso. Então, se ele se comportar como um prêmio, tá tudo maravilhoso. Agora, se ele for pra uma cidade como Cochichola, no interior da Paraíba, com 1.800 habitantes, com praticamente nenhum indicador básico funcional, com todo respeito, isso ele tá contribuindo pro problema e não pra solução do Brasil. E a gente tem a repercussão também de uma pesquisa feita em 10 estados com relação a presidente, né? O resultado, Renan, é que o presidente Lula lidera em 5 estados e Flávio Bolsonaro está na frente em 4. O petista vem mostrando crescimento em Minas Gerais, mas perde espaço em São Paulo e, além disso, também o Flávio tem reforçado nos últimos dias a defesa da redução da maioridade penal. Graduações de 14, 16 anos. Esse parece ser o grande discurso da campanha, né? A redução da maioridade penal. Até os eleitores do presidente Lula, a gente mostrou aqui no programa, defendem isso também, né? Seria algo que você gostaria de contemplar também no seu provável governo? Eu obviamente defendo. Eu defendo que para crimes hediondos não exista maioridade penal como acontece em outros países. Se uma criança de 12 anos foi capaz de violentar sexualmente uma mulher, não importa a idade da mulher, se ela foi capaz de ocultar um cadáver, ela tem que ser capaz de ser presa por muito tempo. Não existe reabilitação para um psicopata dessa natureza. Dito isso, o senhor Flávio Bolsonaro e outros que todos agora querem penas muito duras e tal, ele teve 8 anos de mandato como senador, tendo o pai dele como presidente da República e nunca propuseram isso. Na verdade, o pai dele, o Jair Bolsonaro, não andou com nada em matéria penal no Brasil. Muito pelo contrário. Quando o Moro colocou o pacote anticrime, foi o senhor Bolsonaro que trabalhou para desarticular. Ou seja, ele teve uma agenda pró-bandido no governo dele. E não adianta o Flávio falar que não. Não adianta o Flávio falar que não. Dos maiores defensores da agenda da impunidade do Brasil, o Gilmar Mendes no STF, o Flávio Bolsonaro é parceiro. Curiosamente, foi o Gilmar Mendes que salvou o Flávio Bolsonaro no escândalo da rachadinha. Não adianta o Flávio fingir que não.
Foi o processo, foi lá com o Gilmar Mendes que ele evocou lá da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, trouxe para o STF, criando uma ficção de que ele teria uma espécie de foro privilegiado ali. Aí ele não tem coragem. Mas isso a gente viu aqui no sofá, porque antes de ter essa notícia de que o próprio eleitor do Lula é a favor da diminuição da maioridade penal, o Henrique, o herói de todas as resistências, ele era contra. Ele era contra. Aí ele viu a pesquisa e mudou de ideia. Tomou uma diesada. Não é isso. Tomou uma diesada. O que acontece é o seguinte, invertida. eu acho que não há condições de redução da maioridade penal com o sistema penitenciário que a gente tem hoje. Porque você colocar um menor de idade, um menor infrator dentro do presídio, que é uma escola do crime, hoje você vai estar fazendo ali uma formação infinita de pessoas para organizações criminosas, que é o que acontece dentro do presídio hoje. Até aproveitar que a gente está com um candidato aqui, caso haja redução da maioridade penal, você acha que os presídios, no formato que são hoje, eles têm condições como você imagina a função do presídio para com os criminosos? E se você acha que, assim, hoje os presídios não funcionam como uma escola do crime, se a gente colocasse menores lá, dada a legislação que nós temos, a gente só não fomenta mais pessoas para o crime organizado quando elas saírem da cadeia? Pois bem, eu tive a oportunidade de ir em Pernambuco, num presídio que tinha sido desativado há coisa de 2 meses. O presídio era administrado pelo Comando Vermelho. A maior parte dos presídios no Brasil são administrados pelas facções. Que é comum no país inteiro. Isso é um fato dado. Isso é um fato dado. O Oruan, o Poço do Rodo, quando foi detido lá no Rio de Janeiro, teve que preencher um formulário falando: eu pertenço ao Comando Vermelho. O Estado brasileiro formalizou a existência disso. Nós temos que desmontar isso. Por isso a gente tem que ter uma política muito séria de destruição do crime organizado. Destruição institucional deles. Então, eu recupero as favelas que estão na mão do crime, assim como eu recupero os presídios que estão na mão do crime. E eu preciso construir mais vagas prisionais. Estou falando que a gente precisa construir mais de 100 mil vagas em presídios no Brasil. É uma das primeiras coisas que um presidente novo tem que fazer. E tem que ter o espaço para esses menores. Dito isso, esse menor que cometeu um crime hediondo e foi preso, ele vai se tornar um maior dentro da cadeia um dia. E vai ter que lidar com os maiores ali, sem crime organizado. O que a gente não pode, entretanto, é usar a desculpa do presídio, que hoje está uma lástima, como um elemento, vamos dizer, que faça você desistir de aplicar políticas públicas que aumente o encarceramento. O Brasil encarcera pouco pelo volume de crimes cometidos. O Brasil mata a gente demais e os assaltos seguidos de morte no Brasil acontecem aos montes. Logo, o Brasil é um país de impunidade. A gente tem uma das menores taxas do mundo de resolução de homicídio. Então a gente tem que prender mais. Prendendo mais, sabe qual é o efeito que você gera? Menos cometimento de crime. Cometendo menos crime, aí sim você vai poder pensar lá na frente e falar: o Brasil agora está prendendo menos. Prendendo menos porque estão cometendo menos crime. Essa é a lógica. Renan, nas últimas pesquisas você tem ficado aí em terceiro lugar e mesmo assim eu vejo você criticando alguns institutos de pesquisa. Você acha que está acontecendo algum tipo de injustiça? Você acha que é o método da pesquisa? O que você acha que está acontecendo? Putz, assim, tem um especial, o Quest, eu não consigo levar a sério. Depois que eu chequei, assim, o Quest fica só me dando 1%. E ninguém, eu fui no Vilela, Inteligência Limitada, maior podcast do Brasil. Eu bati em audiência até o Flávio Bolsonaro. Meus eventos são maiores do que os dos outros pré-candidatos. Não tô falando que eu tô com 30% agora, que eu não tô. Que eu tô com 15% agora, eu não tô. Agora eu não tô com 1%. Aí a Quest fica dando. Aí eu pego lá as empresas que a Quest faz com consultoria. Localiza, que basicamente é do maior parceiro do Zema, CEMIG, estatal de Minas, e ele fica prestando consultoria para empresas do mercado financeiro, falando: olha, a candidatura do Zema é a candidatura da terceira via. Falei: tá bom. Um Bismarck, Otto von Bismarck, grande líder alemão, já dizia: se vocês descobrissem como são feitas as salsichas e as leis, vocês ficariam enojados, né? Pois bem, as pesquisas também. Se vocês entenderem a lógica, a dinâmica de gerar ou não gerar um efeito manada com o candidato, aí você começa a entender que essas coisas, infelizmente, interferem na tomada de decisão dos eleitores, sim. E a gente tem que tomar cuidado. Mas aí, quando você começar a subir, você vai mudar a opinião sobre as pesquisas? Depende. A Datafolha não tem o problema dele. Ela não me dá o número que eu acho que eu tenho. Mas eu posso discordar da metodologia, não vou discordar da intenção. Eu queria fazer uma pergunta para o cidadão Renan, não para o candidato. Se você fosse responder uma pesquisa, aí eles te colocam lá os candidatos todos, você ia falando: o meu candidato é esse aqui, é o Renan Santos e tal, do Missão, do partido Missão. Mas esse mesmo cidadão fala: e agora o quadro no segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, você vota em quem? Cidadão Renan? Cidadão Renan vai votar no Renan. Não tem. É segundo turno. Eu não vou entrar pra uma guerra. Não, mas é cidadão, não é o candidato. O cidadão Renan pensa da mesma maneira. Aí não tem. Aí a Pirili vai falar: não tem você só tem Flávio e Lula. A Pirili vai ser convencida pelo trabalho nosso. A Pirili vai jogar com a gente. Você gostou do boneco, Pirili? Eu gostei do contrato que pegaram pra ter aquele boneco. Os caras pegam contrato milionário pra fazer um boneco horroroso ali.
Renan, aproveitar, eu tinha lido algumas matérias antes de você vir aqui hoje pela manhã e uma delas diz que você acumularia dívidas aí previdenciárias e dívidas de impostos. Eu queria que você explicasse isso. Primeiro, se isso é verdade, tá? E segundo, que você explicasse isso. E caso seja verdade, queria saber se você verificou se essas dívidas podem se enquadrar no novo Desenrola, se você cogitou participar do programa. Não, na verdade eu não tenho nenhuma dessas dívidas. Primeiro, assim, uma matéria mentirosa dizia que eu devia 400 milhões, fizeram uma operação para prender membros do MBL e perderam na justiça. Depois, outra dizia que eu devia 6 milhões, outra dizia que eu devia 3, outra dizia que eu devia 1. Pois bem, eu não devo nada disso, tenho todas as certidões negativas. O que eu tive por um tempo eu administrei uma empresa que ela, antes de eu entrar, ela tinha seus problemas fiscais, seus problemas trabalhistas. Eu administrei por um período, administrei bem a empresa e depois saí da empresa. E aí o seu nome fica constando na receita como parte daquilo. Aí eu mandei tirar meu nome disso, porque não tem nada a ver com isso. E as dívidas, inclusive, nem existem. Então, eu não tenho Desenrola pra mim, aliás, nem concordo com o programa Desenrola. Isso só foi um ataque rasteiro, como muitos que fazem contra nós, que é parte do jogo político, porque é parte do jogo político. Agora, é um ataque mentiroso. Com relação a essas questões, você está preparado também para entender todas as articulações que acontecem com o MBL, essa coisa intempestiva, coisa muito juvenil, né? Toda essa história de, poxa, o cara cria casos, falando, o Mamãe Falei tem um histórico completo e complicado disso tudo. Você carrega uma bagagem difícil de levar, né? Eu carrego a bagagem de um movimento que há 12 anos nunca se vendeu, não tem um escândalo de corrupção sequer, que topou perder seguidores, perder estrutura em nome daquilo que acredita. Eu carrego a bagagem de milhares de jovens que ficaram carregando prancheta no meio da rua para coletar assinatura para montar um partido, algo que quase ninguém conseguiria fazer no Brasil. Caminhou muito, rodou esse Brasil, vai rodar muito ainda e precisa ter articulação. Eu quero que você continue aí no sofá, só vou falar sobre articulação, coisa que a gente fala muito, mas não é articulação política não, Renan. É articulação dessa aqui que dói, aqui fala creque, 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 foi boa essa. E anda, o joelho fica até doce, né? Mas é preciso ter articulação para isso.